Bem, acho que, enfim, perfeito. Então, Renato, vamos então entrar no tema, no cerne da questão. Qual é o problema que o Bitcoin tenta resolver, Renato? Enfim, qual o problema de quê? Qual é o problema que o Bitcoin tenta resolver? Desculpa só intrometer-me aqui. Eu se calhar começava pelo bronze e qual a razão do ceticismo? Bom, acho que é mais fácil para depois o Renato. Digo eu, não sei se vocês concordam, se o objeto está de acordo, mas acho que se calhar é mais fácil o bronze lançar o ceticismo. O Renato já pôs aqui uma boa, já pôs aqui alguma lenha no lume e já temos aqui material para tratar. Eu concordo com o que ele diz, que a maioria dos governos que nós temos hoje são efetivamente governos que nós teologicamente podemos considerar maquiavélicos, e não no sentido de serem inteligentes, mas luciferianos, ou demoníacos, como ele próprio disse, porque servem sempre uma agenda oculta, esoterista, e no fundo, se nós olharmos para as ações dos governos atuais, a grande maioria tenta perverter a ordem natural. Eu acho que é a forma mais fácil de identificar se um governo é ou não um governo que trabalha para o povo ou para as pessoas do seu país, da sua nação, é perceber se esse governo tenta inverter a ordem natural, tenta suprimir a liberdade dos cidadãos, liberdade no sentido, não liberdade de fazer tudo, mas liberdade de terem coisas básicas, como hoje em dia começam a querer contar as galinhas que nós temos, não se pode matar um porco, não se pode abrir uma empresa sem ter uma série de regulações que fazem com que a maior parte das pessoas não seja incentivada a ter uma empresa. E portanto, no meu podcast, o objeto deve saber isto, eu muitas vezes digo que nós estamos sempre encostados à parede e estamos sempre entre duas coisas horríveis, que é a usura e o facto de termos os bancos que controlam a moeda fiat, e nós de facto estamos sempre a ficar mais pobres hoje em dia, com a forma como esta moeda e o dinheiro, por assim dizer, nós usamos hoje, é controlado por uma elite, e aí dou razão ao Renato. E também a regulação, portanto os nossos governos tornaram-se inimigos da população. Agora, isto nem sempre foi assim, é preciso salvaguardar. Nós tivemos momentos em que os governos, e neste caso eu defender a cristandade, desde a queda do Império Romano até ao Renascimento, até precisamente ao protestantismo, que o protestantismo vai desembocar no liberalismo mais tarde, e no anarcocapitalismo, que eu acho que é aí que eu perco a conversa convosco, no sentido em que já não consigo acompanhar, e o Bitcoiner, desculpe o termo, facilmente entra numa espiral anarcocapitalista, onde, porque descentralizou o dinheiro, então parte do princípio que podemos viver numa sociedade onde todos vão agir no melhor dos seus interesses, que é uma regra básica da economia, só que quase que fazem isto numa perspectiva comunista, que é, presumem que não há pecado original e que as pessoas vão tomar as melhores opções para si próprias e para a comunidade. E nós sabemos que não é assim. Há uma tese no catolicismo que nós defendemos, que é a tese revelada por Deus, de que todos os homens têm o pecado original, e o pecado original leva a que as pessoas sejam, na sua grande maioria, encaminhadas pelas suas paixões e não pela razão, não precisamente por aquilo que o Bitcoin poderia vir a fazer, tal como o comunismo poderia vir a fazer, quando apresentado nos termos idílicos que ele é. E quando, portanto, e aqui só para ir ao ponto do Renato, quando o Renato diz o Bitcoin é um imperativo moral, eu tenho que discordar, porque se o Bitcoin fosse um imperativo moral, teria que ser imposto por Deus, porque a moral, quem a deu, foi Deus. 10 mandamentos, e de todos os 10 mandamentos que nós recebemos, brotaram todas as leis, dos 10 mandamentos brotaram todas as leis que nós temos hoje, que fazem a nossa civilização. Portanto, o Bitcoin não pode ser um imperativo moral, pode ser uma escolha moral de quem opte por armazenar valor. Nós sabemos sim que a moeda fiat estamos sempre a perder valor. Agora, eu também não defendo armazenar riqueza ou trabalho em moeda fiat, eu defendo sempre a eficácia dos bens e dos ativos. Mas pronto, queria só acabar para também não espalhar muita manteiga no pão, que duvido que seja um imperativo moral, porque senão teria que ter sido imposto por Deus e não pelos homens. Então, queres justificar, Renato, porque é que dizes que o Bitcoin é um imperativo moral? E voltando um bocadinho atrás, elucidar um bocadinho o bronze sobre o problema que o Bitcoin resolve, então?
Renato, é para eu falar? Eu não entendi o que você falou. Não, enfim, o Bronze acabou por argumentar contra, enfim, a ideia de que o Bitcoin acaba por ser um imperativo moral para nós Bitcoiners, ou para a população como um todo. Mas acho que antes disso, acho que seria conveniente elucidar o Bronze sobre o problema que o Bitcoin resolve. Enfim, antes de passarmos ao imperativo moral. Eu concordo em 90% do que o Bronze disse. Eu só não concordo em 2 pontos que eu já tinha mencionado e agora eu vou repetir. Todos os estados são satânicos. Até o Vaticano hoje é muito difícil. O cara tem que... É uma provação à fé de qualquer católico reconhecer a santidade no Papa atual. Tanto é que existem diversos movimentos sevacantistas. Isso é um fato, não é isso? Isso é muito difícil. Inclusive, ele já falou várias vezes, inclusive naquele vídeo extraordinário com a conversa com aquele senhor, professor, que, tipo assim, isso é uma tentação. Ele deu uma parábola maravilhosa da chuva no barco, não é isso? Na passagem, não é isso? A Igreja Católica hoje, rapaz, um católico reconhecer a santidade dos atos de Francisco, bicho, qual estado hoje segue? Que estado hoje tem autoridade em nome de Deus? Eu tanto reconheço a autoridade, o pecado original, que a minha primeira fala eu tinha dito claramente, mesmo salvos, nós não estamos livres das consequências, é anátema, não é isso? Como é que chama? Eric Vogelin, não é isso em alemão? O anátema. Qual o anátema do homem por ter caído do Éden? O homem é amaldiçoado não, que o homem ele recebe o anátema, né? A consequência da queda. Em muitos aspectos, a sair do Éden é como se fosse o sair da infância, né? Qual é a penalidade de sair da infância? Você agora vai ter que trabalhar. O seu pão vai vir do sol do seu trabalho, não é isso? Você vai ter consciência que você envelhece e morre. E para a mulher? Deus diz agora você vai trabalhar, agora você vai estudar e ser independente, é isso que Deus diz para a mulher? Qual é o anátema da mulher? O anátema da mulher é sangrar, parir, sentir dor, não é isso? E seu desejo será para servir para seu marido e ele a dominará, ele a governará. Qual país do mundo hoje reconhece o casamento como está no 10º mandamento? Eu só conheço países islâmicos que reconhecem o casamento do Antigo Testamento. O país islâmico, ele reconhece a autoridade, ele é um Estado que eu posso reconhecer com a autoridade divina? Complicado, não é isso? Então, os países que se dizem cristãos não são mais cristãos, porque eles são Estados laicos, não é isso? Inclusive, eles combatem os valores cristãos expressamente. É proibido você casar. Você não tem direito sobre o corpo de sua mulher. Se você forçar a barra, eles vão dizer que você estuprou a sua mulher, não é isso ou não? E você não tem direitos mais sobre o corpo de sua mulher. Você não tem direito mais de disciplinar o seu filho, que tem quase uma dezena de vezes no Antigo Testamento dizendo que você tem que sentar a porrada se for necessário, não é isso? Você não pode mais dar porrada no seu filho. Você não tem direito sobre o corpo de sua mulher. Que governo é esse? Qual governo no mundo? São todos satânicos, demoníacos. Até o próprio governo da Santa Sé, que deveria ser o norte, é uma tentação. O negócio é que o cara, meu Deus, eu preciso entrar em cisma, não é isso? Toda vez que o cara abre a boca é pra criar uma tentação pro cara entrar em cisma, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Então, a realidade é essa. Eu reconheço o pecado original. Inclusive, eu deixei claro isso na primeira fala. O que eu não reconheço é a autoridade de nenhum Estado atual. Todos eles são satânicos e demoníacos. Não existe casamento, eu dou um exemplo claro, ao corolário da teoria. Os únicos países hoje que reconhecem o casamento real do 10º mandamento são os países islâmicos. Aí ele diz que, não, porque o Bitcoin não está na Bíblia. Tá? O Bitcoin está na Bíblia. O Bitcoin está na Bíblia. Voltando só ao primeiro livro de todos. Voltando. Qual é o Estado que diz pro cara, se você trabalhou, não coma, o quê? Não roubarás lá? Não tem não roubarás? Você vai financiar o ladrão? Você não está roubando? Você vai, se a Bíblia diz que o seu anátema é trabalhar e você vai pro governo lá mamar, você vai ser um parasita, você entra no esquema lá de tomar dinheiro das pessoas para receber benefício social, você não tá roubando? Como é isso? Não é roubo? Hein? Isso não é matarás? Você vai lá e dá dinheiro pro assassino, isso não é matarás? Você financiar diretamente o assassino? E a questão não é nem moral, não é nem apenas moral. A verdadeira inflação não é o que o governo lhe diz. Quem é o príncipe da mentira? Tudo que o governo diz é mentira. Os políticos num sistema democrático chegam lá falando a verdade ou mentindo. A democracia elegeu quem? Eles pediram por Jesus ou Barrabás? É voz do povo, voz de Deus? Ou é vox populi, vox diaboli? Não é isso? Inclusive disse, Samuel disse, não peça o rei, não peça o rei. Os caras, queremos um rei, não é assim? Não é isso que aconteceu em Samuel, não é isso ou não? Certo. Não queira rei, não queira. O quê? Tudo certo, e concordo com isso tudo, Renato.
Nós estamos de acordo, como disseste, em 90% das coisas. A questão é a seguinte, tá na Bíblia, tá inclusive nos 10 mandamentos. O Bitcoin tá exatamente, inclusive na parte que você caiu do Éden, na hora que você recebe seu anátema, aquilo ali é o Bitcoin, sabe por quê? A única maneira de impedir, a única maneira de garantir o que está escrito ali é o Bitcoin. Ele é a única propriedade real que existe hoje, é a única coisa que não tem como lhe tomar, e é o único ativo que onde você coloca a sua riqueza, você não financia o crime, você não financia o roubo, você não financia o assassinato, você não financia a pedofilia, você não financia a escola pública que vai ensinar seu filho. Eu não posso nem dizer o que, é que ele vai ensinar seu filho, não é isso não. Aqui já tá tendo oficina de siririca, negócio de cururica, essas coisas. Você nem deve saber o que é isso em Portugal. Mas essas aulas de cidadania daqui a pouco vão chegar lá. Aqui no Brasil, rapaz, nos Estados Unidos, na escola mais cara dos Estados Unidos, $20 mil por mês, não teve a gravação do viado lá, ensinando no dia de gay, ensinando os meninos a fazer boquete com 11 anos, bicho? Chama boquete aí também, não? Como é que chama isso? Nós entendemos, mas não vale a pena dizer aqui. É melhor, deixa o YouTube. Mas como é que o Bitcoin faz parte da solução? Como? É que a Itália era Pompino, não é? Isso era até parecido. Mas é isso, bicho. A escola mais cara dos Estados Unidos, $20 mil por mês, você botar seu filho lá, pra ele com 11 anos ter uma aula de felação. Pronto, felação com uma linguagem nível, não é isso ou não? Sim, de felato. Isso. Ela tem uma aula de felação, é para isso que você tá pagando, seus. E deixe seu filho um mês sem assistir a aula de cidadania aí. A aula de cidadania é a aula de tudo que não presta. Ele vai lá aprender que a mulher tem que ser independente. Isso é satânico. Não há nada que uma mulher faça mais valioso. Não, olha, se você for ver o jornal, procura o jornal de 200 anos atrás. Quanto é que custava um escravo de 13 anos e uma escrava de 13 anos? Quanto é que custava um escravo de 35 anos e uma escrava de 35 anos? O homem valorizava de 9 a 10 vezes em relação à mulher. Não há nada que uma pessoa possa fazer mais valioso do que 5 pessoas iguais ou melhores do que ela. Quer ver outra métrica que os estados são demoníacos? Todos os estados, todos os governos, onde a fecundidade ela é insuficiente, eles são satânicos. É da natureza humana reproduzir. Se as pessoas não estão reproduzindo, é porque é ilegal ou inviável fazer família, devido às leis demoníacas. Os países comunistas eram os primeiros a despencar a fecundidade e nunca mais recuperaram. A fecundidade da Rússia e da China é mais baixa do que a da Europa, porque o governo deles é mais satânico, não é isso? Eles interferiram ainda mais na possibilidade da pessoa desenvolver as suas habilidades, a sua família, suas relações naturais. E como é que você faz para não... Como é que um chinês faz para não financiar a ditadura chinesa? Como é que um português faz para não financiar os vagabundos lá de Bruxelas? Não é isso? Como é que o cara faz? Se ele comprar euro, inclusive a inflação não é o que eles dizem. Eles são seguidores do diabo, eles servem aos pais deles. Tudo que eles dizem é mentira. A inflação não é o aumento lá no mercado. A inflação é o aumento da base monetária. Você que está me ouvindo, você sabe quanto é que foi o aumento da base monetária do euro do último ano, dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos? Nos Estados Unidos e no Brasil, eu sei que foi o triplo da inflação oficial, pelo menos nos últimos 20 anos. Então, eles aumentam a quantidade de dinheiro 10, 15% e dizem que a inflação foi 5%. Aí você consegue 6 ou 7 no banco, o cara vai dizer que você está cometendo crime de... Como é? Você está cometendo... pecado de... Como é? Usura. Você está enriquecendo, você tem que pagar imposto. Você tem que pagar imposto. Rapaz, imposto de renda é satânico. Como é que o cara pode ser dono do lucro eventual seu sem ser dono de nenhum prejuízo que você tenha? O Estado Social, ele é em si mesmo satânico. O primeiro Estado Social da história da humanidade foi o mexicano. Recomendo, inclusive, um filme que foi me enviado pelo Abjeto contando essa história. Terminou com a população... O México tinha 2, 3 milhões a menos do que o Brasil e terminou o México com metade da população do Brasil. Morreram mais de 1 milhão de pessoas por causa do primeiro Estado Social, inclusive sem ter missa lá durante 11 anos. E as leis lá da década de 10, anticlericais, duraram até 2008. Foi isso o Estado Social. E o segundo Estado Social que foi criado, foi a República de Weimar, terminou no bigodismo, que eu não posso nem dizer o nome, não é isso? Uma inflação que a maioria da classe média prostituiu os filhos, não é isso? E depois aconteceu o bigodismo, né? É isso que é o Estado Social, é isso que vocês estão querendo financiar aí, a Constituição Portuguesa, não é essa a Constituição de Portugal? É isso. Você querer receber alguma coisa de alguém, você querer receber dinheiro dos outros, é demoníaco. Isso não é apenas no Antigo Testamento, não. A parábola dos trabalhadores das vinhas é muito claro. O meu dinheiro é meu. Eu sou bom. Se você está vendo alguma coisa de errado, seus olhos são maus. Não é isso que o mestre diz? E em relação ao que o Bronze falou, foi genial. Que eu não vi, inclusive o Abjeto, né? Todos nós reconhecemos que nós viemos de uma matriz imunda. Nós acreditamos na mentira. A questão é que é natural, é extremamente natural, é da natureza humana nascer na infância. Ninguém nasce adulto. Nós precisamos cometer erros, é da natureza humana pra gente... Só tem uma forma de aprender a nadar, não é isso?
Você consegue nadar sem entrar na água? E por que Jesus só pregou, só foi considerado, ele só se deixou chamar de rabi com 30 anos? O homem só se torna homem mesmo completo com 30 anos. É um ciclo, nós entramos na infância. E para aceitar as coisas é um processo, é muito difícil. Todo mundo que ouviu falar de Bitcoin pela primeira vez achou que era um golpe, achou que era pirâmide. A questão é que você tem que dedicar algumas horas para estudar e entender o que significa isso. O Bitcoin une diversas tecnologias que, se o alemão tivesse, a guerra podia ter durado o dobro. Se o alemão entendesse o que significa criptografia assimétrica, ele poderia ter ganhado a guerra do Atlântico. O Japão também não sabia o que era isso, os Estados Unidos quebrou a criptografia deles. A criptografia sempre foi uma arma de guerra. O Bitcoin é uma arma. Se as sociedades vão ser concentradas ao poder ou distribuído o poder, depende de qual arma é mais eficiente. Eles vão tentar concentrar poder com monitoramento, eles vão tentar concentrar poder com CBDC, acabar com o dinheiro físico, tudo seu ser controlado. Eles vão tentar controlar com controle de informação, com punição acabar com sua liberdade de expressão. As Big Techs hoje, você prefere ser banido dos 8 maiores países do mundo ou das 8 maiores Big Techs do mundo? Se as 8 maiores empresas de tecnologia do mundo banirem você não trabalha em lugar nenhum, bicho. Você não trabalha nem no, como é o nome do bom preço aí, o Pingo Doce, não é isso? Você não consegue abrir uma planilha. Hoje em dia, se as 8 principais empresas de tecnologia te banirem, você não consegue fazer uma ligação. Talvez uma pessoa que seja muito especializada, baixe um software livre e tal, mas uma pessoa normal, ela não vive. As empresas hoje já são mais poderosas que o Estado, certo? A questão de captura administrativa. A nossa posição não é contra o Estado, a princípio, a nossa posição é contra a violência. Se você criar uma organização qualquer, que não for violenta, que não for satânica, que não for demoníaca, que não for involuntária, e chamar de Estado, eu não vou ser contra, não. Eu, inclusive, acho que pode existir Estado daqui a 100, 50 anos, como era na época medieval, sucerania e vassalagem com relações voluntárias e contratuais. Não sou contra o Estado existir um Estado, eu sou contra existir um ente que acha que tem legitimidade de te matar, de usar violência contra você e iniciar violência contra pessoas inocentes. O meu problema em relação ao Estado é esse. E, inclusive, tem outros grupos que não se chamam Estados, eles chamam organizações criminosas, gangues, quadrilhas, que também se acham legítimos de sair matando gente, né? Isso, escravizando, não tem brega, como é que chama aí, casa que pega a menina aí no interior do Brasil, leva pra ser garota de programa, escrava sexual em Portugal, não existe isso? Existe. Ou grupos que fazem isso e que não se chamam Estado. O meu problema não é ser contra o Estado, o meu problema é ser contra a violência iniciada contra pessoas inocentes. Eu não quero servir ao Satanás. Eu não quero servir à mentira. A única maneira de não servir a assassinos, de não servir ao roubo, de não financiar o crime, os políticos, é você tirar a riqueza deles. A riqueza deles vem da onde? Tem 3 maneiras do governo arrecadar dinheiro, não é isso? Ele pode cobrar impostos, que ele não tem mais como... Em Portugal, não tem como cobrar mais imposto. Se ele aumentar a alíquota, ele arrecadar menos. Hoje, se o IVA... Não é IVA que chama aí? Como é IVA, não é isso? Sim. Se o IVA dobrar, ele arrecada menos, não é isso? Tio Laffer, não é tio Laffer? Curva de Laffer. Portugal também pode, por exemplo, arrecadar dinheiro pegando dinheiro emprestado. Se ele pegar 5, 10% mais dinheiro emprestado, vai dobrar o custo dele anual de juro. Ele consegue... É lógico, qualquer pessoa que tenha noção de finanças sabe que se eu tenho muito patrimônio e nenhuma dívida, vocês me emprestam dinheiro de graça, né? Eu sou um excelente credor. O problema é que quanto maior a minha dívida, o custo para obter nova dívida marginal aumenta exponencialmente, não é isso? Se eu já estou todo endividado, não tenho nada para dar de garantia a vocês vão querer um prêmio altíssimo para emprestar dinheiro meu, não é isso? E a terceira maneira do Estado de arrecadar dinheiro é aquela que o diabo, o Mefisto, não é isso? Na obra clássica da literatura alemã, Goethe, né? Como é o nome da obra lá de Goethe? É... Fausto. Não é isso? Fausto. O diabo ensina Fausto a fazer a moeda fiduciária. Eles imprimem num papel que vale X ouro. Ele não diz isso? O diabo, essa obra tem quase 200 anos. E ela continua verdadeira. E é exatamente isso que a Comissão Europeia está fazendo com vocês.